Olá a todos, eu sou o Giovanni, eu sou aluno de Engenharia Física da Escola de Engenharia de Lorena e eu fui orientado pela Roberta Veloso Garcia, que é professora e doutora também da Escola de Engenharia de Lorena, e também fui orientado pelo Dr. Hélio Coit-Kuga, que é pesquisador aposentado da Divisão de Mecânica Espacial e Controle no INPE. Eu vou apresentar para vocês aqui a análise do torque de pressão de radiação solar na propagação da órbita do satélite Cibers 4A. A introdução eu dividi ela em três partes. A primeira parte é que nós temos forças que são oriundas do meio onde os satélites orbitam. E eles influenciam significativamente o movimento rotacional e o movimento translacional do satélite. Fazer a análise dessas forças é de suma importância, porque assim a gente consegue prever possíveis danos que alguma dessa força pode causar no satélite. O programa do satélite Cibers é a parceria entre o Brasil e a China, do qual 50% foi construído pelo Brasil e 50% pela China. São satélites de sensoriamento remoto, que são geralmente de órbita baixa, ou seja, que tem uma baixa altitude, de menos de 800 km. Agora, especificamente sobre o Cibers 4A, a gente tem algumas características importantes. Uma delas é a sua sol sincronicidade. Mas o que é isso? A sol sincronicidade é quando o satélite ele sempre passa pela linha do Equador num horário específico, às 10h30 da manhã. Isso garante com que a luminosidade seja a mesma. E a gente pode analisar as imagens com maneira mais precisa para saber quanto da Amazônia foi desmatada, quanto o Pantanal foi queimado, que são temas que, infelizmente, são muito recorrentes. Ela também é congelada, ou seja, o ciclo é fixado em 31 dias e ela possui uma baixa excentricidade, que é a mesma coisa que falar que ela é quase circular. Agora, pulando um pouco, a gente tem aqui a tabela Two Line Element Sets, que é fornecida pelo Celestrak. Essa tabela de duas linhas são o suficiente e necessário para a gente prever o movimento orbital do satélite. A gente consegue prever tanto a velocidade e a posição em qualquer instante do satélite. Basta ter apenas esses dados. E esses dados são importantes porque a gente aplica eles na simulação. A simulação a gente usou a partir de Condoléu, que é um engenheiro aeroespacial, do qual ele forneceu um algoritmo, só que ele não era adaptado ao TLE. Então nós precisamos fazer algumas mudanças no algoritmo para que a gente pudesse gerar essa imagem. E essa primeira imagem aqui é a 3D, e essa daqui seria a planificada. E aqui a gente pode gerar uma, duas, três, até mesmo 100 órbitas, que é muito importante para a gente verificar como que o satélite Cibers 4A, nesse caso, varre a Terra. A gente percebe aqui que ele não passa pelos polos, e ele passa aqui pelo Brasil praticamente inteiro, que é importante para a gente prever, como já dito antes, o desmatamento, o controle oceanográfico, até mesmo fornecer materiais didáticos. Agora falando um pouco mais especificamente do torque de pressão de radiação solar, é quando a pressão de radiação solar, no caso, é os fluxos oriundos do Sol, somente do Sol. A gente não considera a radiação vindo da Terra através do infravermelho, que obedece à lei de Stefan Boltzmann, e também não considera o albedo, ou seja, quando a reflexão na Terra e depois somente que bate na superfície do satélite. Essa perturbação é significativa e depende do centro de massa do satélite. Aqui a gente tem uma representação dos raios solares na superfície do satélite, sendo que os raios solares chegam por esse versor aqui, U. Isso aqui seria a normal do satélite, e esse θ seria o ângulo de incidência. Agora falando um pouco sobre o modelo Cibers, a gente tem aqui três equações, sendo que
são para os três eixos, eixo X, eixo Y e eixo Z. A gente pode substituir esse WT pela latitude verdadeira, que a gente também já tem, pelo TLE. Latitude verdadeira é um elemento que a gente consegue obter via TLE. E aqui nós temos os resultados, que é o torque de pressão de radiação solar para o eixo X, eixo Y e o eixo Z. A gente vê aqui as magnitudes de 10 a menos 4, 10 a menos 4, 10 a menos 5. E o tempo em segundos, que é para uma única órbita, que ele vai variando, e a órbita ao total é de 5.800 aproximadamente segundos, que dá aproximadamente 1 hora e 37 minutos. Aqui a gente também, como a gente tem os três eixos, a gente pode calcular a norma do torque. E a gente percebe que ela tem uma magnitude de 10 a menos 4, e tem esses 4 ciclos aqui. Agora, a conclusão, a gente percebe que as magnitudes do torque de pressão de radiação solar são baixas, o que já é esperado para um satélite de sensoriamento remoto. E o CIBERS ele possui um painel que pode interferir bastante e significativamente no TPRS, pois ele sempre busca um posicionamento ótimo. E essa magnitude diferenciada para o eixo Y pode ser justificada devido ao centro de pressão e à orientação que ele segue no espaço. Aqui são as referências bibliográficas. Muito obrigado. Tchau, tchau.